vamos fazer aqui formalmente a recepção, a apresentação da Rafaela Gula. A Rafaela, ela é biomédica, terapeuta familiar, pós-graduada em terapia familiar, consteladora, professora de consteladores do IBRAX, Ribeirão Preto. E a Rafaela é uma querida amiga que eu conheço há muito tempo. A gente estava fazendo os cálculos ali, ter meia bodas de prata, tiquinho mais, tiquinho menos. E a gente teve, pelo menos para mim, um prazer imenso de reencontrá-la nesse ano passado. E foi um presente enorme quando soube que ela estava trabalhando com constelação, enfim. E aí surgiu a ideia de trazer para vocês e para a turma de família também. Então, Rafa, primeiramente, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, seu tempo aqui investido na gente. Tenho certeza que vai ser de grande valia. Muito, muito obrigada. A palavra é toda sua. Essa é a nossa turma de 9º semestre, sucessões alunos formandos. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Fiquei muito feliz com o seu convite, Fá. Eu agradeço pela oportunidade também de eu estar aqui apresentando para a turma um pouco sobre as constelações, o direito sistêmico. Espero que essa visão, esse pensamento sistêmico toque na alma de todo mundo, se abra para algo novo. Estou muito admitindo aqui, Fá. E é isso, então vamos começar. Vou começar compartilhando uma apresentação com vocês, e aí depois a gente vai abrir para as perguntas, né, Fá? Sim. É verdade, desculpa. Vai ficar aberto a perguntas, mas no final, pessoal, se vocês quiserem lançar as perguntas no chat, eu vou colocar tudo aqui numa paginazinha ao lado, e ao final a gente pergunta para a Rafa para não ficar quebrando o raciocínio, tá certo? Se tiver pergunta no decurso aí, fiquem livres de escrevê-las e depois a gente vai abrir para bater papo e tal, tá bom? Desculpa, Rafa, esqueci. Emoção. Imagina! Quando você quiser, pode intervir aqui. Vou compartilhar com vocês. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Então, o tema da nossa palestra hoje é a visão sistêmica sobre o conflito. O objetivo da nossa palestra é ampliar a visão dos operadores do direito com os conhecimentos das posturas sistêmicas, como novos meios de solução de conflitos. E a abordagem que eu vou dar um enfoque maior hoje aqui é a abordagem sistêmica fenomenológica, desenvolvida por Bert Hellinger, onde todo mundo conhece pelas constelações familiares. E o que eu vou apresentar para vocês é uma visão um pouco diferente sobre o conflito, onde o conflito ele é um sintoma do sistema familiar, indicando a necessidade de mudança no seu funcionamento e a causa dos conflitos, onde ela se encontra. Aqui, onde está submerso. Trouxe essa imagem do iceberg, onde mostra claramente que o sintoma, que é aquilo que emerge, aquilo que nós vemos, né, está aqui, que são os conflitos, nesse caso os conflitos, mas outras dinâmicas também, outros problemas, filhos com problemas, dependências e tantas outras dinâmicas se localizam aqui. E aqui embaixo está o quê? A causa, a verdadeira raiz dos problemas que surgem, né, de acordo com o que? A violação das leis sistêmicas. Então, acontecem compensações que são os emaranhamentos. E aí, no decorrer aqui da apresentação, eu vou falar para vocês sobre as leis. Então, antes de começar a falar sobre o pensamento sistêmico, é importante eu trazer para vocês, eu tentei fazer de uma forma bem simplificada, assim, para não ficar muito conteúdo, né? E depois eu vou abrir para as perguntas, quem tiver dúvida em algo pode me perguntar, mas é para dar um panorama geral, tá?
Então, a primeira coisa é o que aconteceu, que é a mudança de paradigma de um pensamento mecanicista para o pensamento sistêmico. O pensamento mecanicista é um pensamento linear, né? É onde existe a causa e o efeito. Ele é excelente para as máquinas. Já o pensamento sistêmico, ele é circular, é um pensamento circular, onde o que é importante é o padrão interativo entre as partes, tá? E aqui eu trago uma frase de Hipócrates, que é: todas as partes do organismo formam um círculo, portanto, toda e qualquer parte é um princípio e um fim. E aí, nesse pensamento sistêmico, como nós olhamos, qual a nossa visão sobre a vida, né? É importante nós termos essa visão sistêmica, onde... E o que significa essa visão sistêmica? É olhar para um organismo vivo na totalidade de suas interações mútuas. Aqui eu trouxe a imagem de uma célula, tá? Porque o todo ele é considerado mais que a soma de suas partes. E cada parte só pode ser entendida no contexto de um todo, ou seja, se houver alguma mudança em alguma parte, em alguma organela, em alguma mitocôndria ou na membrana, vai haver uma mudança e uma alteração no sistema todo. Já no pensamento mecanicista, a soma das partes, né, que vão determinar esse todo, não é nem essa interação. Já no pensamento sistêmico, existe o maior valor, a importância da interação dessas partes que compõem o todo. E falando sobre a intervenção sistêmica, na abordagem sistêmica, no pensamento sistêmico, nos permite fazer uma visão integrada do, seja o indivíduo, seja a família, seja a comunidade, que estão ecologicamente interligados e mutuamente influenciando-se, levando à elaboração de práticas que modifiquem os sistemas e a forma de comunicação entre seus elementos, fortalecendo os vínculos entre pessoas e famílias e favorecendo também o empoderamento das comunidades. Assim, uma intervenção sistêmica compreende a atuação no sistema familiar como um todo, envolvendo subsistemas que o compõem, como também um macrosistema social. E o que eu trago hoje é a importância do direito, né, com esse olhar sistêmico nas intervenções que realiza, com os clientes que procuram os profissionais. E aí vocês não podem me perguntar, mas você está falando tanto de família, né, de sistema familiar. A família, ela é a célula inicial da sociedade. É o nosso primeiro sistema, o primeiro sistema ao qual nós pertencemos. Então, quando a família encontra sua organização apropriada, se estabelece harmonia e, consequentemente, todas as relações sociais ficam em ordem. O mundo inteiro se harmoniza. O sistema familiar, ele está interligado e se influencia mutuamente, tanto conscientemente quanto inconscientemente. Por isso que nós repetimos muitos padrões do nosso sistema familiar e vemos isso atuar na nossa vida e nem temos consciência. Um exemplo de repetição de um padrão de alguém que foi excluído, eu sigo na vida repetindo aquela mesma dinâmica, por exemplo, um vício, um fracasso, uma dinâmica de herança, de perdas, né? E assim vai se repetindo, e nós muitas vezes falamos, nossa, mas como isso está acontecendo na minha vida? Eu nem imagino o que está atuando aqui. Essas são as dinâmicas ocultas. E as constelações sistêmicas
sistêmicas, por quê? Porque existem as familiares, as organizacionais, tá? Elas possibilitam identificar de uma forma consciente o que está acontecendo com o sistema familiar, podendo assim resolver os conflitos a partir da escolha interna de cada um. Então, a partir do momento que nós tomamos consciência e identificamos o que está causando aquela desordem, nós adquirimos autonomia para podermos fazer o quê? Verdadeiras escolhas, escolhas conscientes, porque senão nós fazemos escolhas na vida e nem percebemos que estamos sendo influenciados pelas dinâmicas familiares que estão ocultas. E aí, onde começa o conflito? O conflito, ele se inicia com a lealdade familiar. Segundo a Cristina Laguno, que ela é uma advogada também, que atua com o direito sistêmico, ela é, se eu não me engano, da Argentina, tá? O que ela diz? Ó, todos fazemos parte de um sistema, todos queremos ser vistos, reconhecidos e amados. Somos leais ao nosso sistema porque a deslealdade pode se transformar em exclusão. E é isso que, no fundo, tememos, ser excluídos e não amados. Nesse conceito está o começo de todo conflito, pessoal, familiar e social. E aí eu vou explicar para vocês mais adiante as leis sistêmicas, e aí vocês vão compreender sobre a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio nas relações. Bom, o que são as constelações familiares? Como a Fá disse, eu não venho do direito, mas eu venho também de uma outra área da saúde, e eu também sempre tive uma visão mais mecanicista de causa e efeito, e querendo entender e tendo essa dificuldade com o pensamento sistêmico, que na realidade eu nem conhecia, né? Trabalhava tanto com o corpo humano, com as células, e sabendo a interação, mas não tinha muito essa visão. As constelações, ela foi criada pelo teólogo, filósofo e pesquisador alemão Bert Hellinger, tá? Que nasceu em 1925 e faleceu em 2019, acho que com 93 anos. Esse nome gera muitas dúvidas, porque muitas pessoas associam com esoterismo, espiritismo, crenças religiosas, e não tem relação nenhuma. Eu, particularmente, a primeira vez que ouvi, assim como a Fá falou, eu associava também com algo meio estranho, de coisas ocultas, o que acontece, que as pessoas vão encenar ali, vão saber da minha vida. Eu confesso que eu tinha até um pouco de receio, até eu participar de uma primeira constelação, e daí sim, depois eu fui estudar para compreender o que atuava ali. E esse nome se deu da tradução incorreta do primeiro livro do Hellinger, que era Colocação Familiar, tá? Então, essa abordagem, ela originalmente, ela é utilizada como método terapêutico, mas agora também é em outras vertentes aí. É uma abordagem sistêmica fenomenológica. Abordagem sistêmica por quê? Olha para todos os sistemas, e fenomenológico, toda essa interação do pensamento sistêmico, que eu disse para vocês, e fenomenológica porque de acordo com aquilo que emerge, com aquilo que aparece, o fenômeno que aparece durante a constelação. E elas se baseiam, como eu já disse, no pensamento sistêmico, e nas experiências de várias ciências e metodologias, como todas essas que o Bert também se formou, conheceu. Então, ele de todas essas abordagens, ele foi tirando experiências, tá? E a partir das constelações familiares, daí, que se desenvolveu essa ciência dos relacionamentos humanos.
porque ele descobriu ordens, que são leis sistêmicas, leis naturais que regem as relações. Onde foi observado, o que o Bert observou, né? Os padrões de comportamento que se repetiam nas famílias ao longo das gerações. Essas ordens também são chamadas de ordens do amor, tá? E quando as leis são violadas, surgem as compensações, que são os emaranhamentos. E quais são as leis sistêmicas, as ordens que regem os relacionamentos? Independente se nós concordamos ou não, tá? E se temos consciência ou não dessas leis. São 3 leis. A lei do pertencimento, que está relacionada com a necessidade de pertencer, estabelecida pelo vínculo. A hierarquia, com a necessidade de ordem estabelecida pela ordem de chegada, e o equilíbrio, a necessidade de preservar o equilíbrio estabelecido pelo dar e receber nos relacionamentos. Então, a lei do pertencimento, a primeira lei representa que pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Este vínculo é o desejo mais profundo. Todos que fazem parte do sistema têm direito a pertencer. Ninguém pode ser excluído de uma forma explícita ou velada. E quando um elemento é excluído, outro membro do sistema vai seguir o seu destino. Por exemplo, o primeiro filho de um casal, tá? Um natimorto. No entanto, seu lugar de filho primogênito permanece. Daí, teve esse filho, não é reconhecido, existe uma exclusão. Daí vem o segundo filho. Geralmente, esse segundo filho, ele fica como o lugar de, eu sou o primeiro. E o que é comum observar nesse filho que veio depois? Ele desenvolver dinâmicas abortivas na vida. Então, eu posso ter uma dinâmica abortiva no relacionamento, na vida profissional, ou mesmo até dinâmicas suicidas, por estar identificado ali com esse irmão que veio antes e não tem o seu lugar reconhecido no sistema. Também a importância de dar lugar ao primeiro marido, ao segundo, então aos ex, aos filhos dos primeiros casamentos, ex-funcionários, no caso de empresas, ao fundador da empresa. E algo aqui que eu até grifei, que são os pais biológicos nos processos de adoção, que frequentemente são excluídos. A segunda lei, a lei da hierarquia, da ordem, ela é estabelecida pela ordem de chegada, corresponde ao lugar de cada um no sistema, a sua função. Os mais antigos têm precedência sobre os mais novos, os quais terão prioridade sobre os mais antigos. Porque a força vem dos mais antigos, a precedência, mas a prioridade está nos mais novos. Então, por exemplo, naquela família ali na relação de casal, a precedência está onde? No casal. E a prioridade, nasceu um filho, um bebezinho. Quem naquele sistema vai ter prioridade, vai delegar mais cuidados? Vai ser o bebê que nasceu, tá? Alguns exemplos. Na família, os filhos vieram depois de seus pais, assim como os irmãos mais novos, depois dos mais velhos. Muitos casais entram em conflito conjugal porque um dos cônjuges ou os dois coloca os filhos em primeiro lugar. O lugar na hierarquia familiar possibilita harmonia. Então, é muito comum, deixa eu só tirar aqui, observar essa dinâmica no conflito conjugal. Só um minutinho que eu estou arrumando aqui, que está tampando. Isso. O reconhecimento
precedência e da cronologia influencia na tomada de consciência e na implementação de medidas que ajudam a tranquilizar o conflito. A pacificação dos conflitos supõe ir passo a passo, reconhecendo o lugar de cada um e assim as responsabilidades e os direitos de cada um no conflito, tá? Essa é a fala da doutora Bianca Pisato, que também é uma advogada sistêmica. Lei do equilíbrio. Terceira lei. Lei do dar e receber nas relações. Nas relações, sejam elas de afeto, trabalho, amizade ou negócios, quando uma das partes dá mais do que recebe, aquele que recebe demais se sente pressionado a recompensar e não consegue. E aquele que dá demais e recebe pouco ou quase nada se sente desvalorizado. E isso gera um desequilíbrio na relação e consequente ruptura. Por exemplo, nas relações de casal, aquele que recebe muito passa a agir de forma agressiva ou negligente em relação ao outro, podendo sair da relação em busca de outro parceiro ou outra parceira, onde sinta que é possível dar e receber em equilíbrio. Então, a relação de casal é um dá, o outro recebe. Esse que recebe, naturalmente, sente o quê? Uma pressão para ir lá, eu vou fazer um pouquinho acima. Então, se entra numa compensação o quê? Positiva. Daí esse se sente pressionado e naturalmente eu vou fazer um pouquinho a mais. E assim a relação vai se mantendo em equilíbrio e vai crescendo. Agora, quando existe uma compensação negativa, um dando demais e o outro recebendo demais, a relação fica assim. E aí esse daqui, que recebeu muito, que não tem como equilibrar o que esse aqui deu, geralmente é aquele que não vai reconhecer ou que vai ser o agressivo, o negligente na relação, e esse fica com aquele sentimento de eu dei demais e não fui, eu dei e não fui reconhecido, e esse e muitas vezes sai da relação porque não consegue equilibrar. É assim também nas relações de trabalho. O funcionário, relação aqui do funcionário, né, com o patrão. O funcionário recebe a remuneração e o patrão está ali cobrando, exigindo serviços bem realizados. E assim mantém um equilíbrio. Agora, vocês já um exemplo de caso. O patrão, ele sempre está ajudando aquele funcionário, ele está ajudando, ele está dando a mais. Essa relação fica assim, desequilibrada. É comum esse funcionário depois entrar com ações no judiciário, tendo outros problemas, saindo do emprego, entendeu? Algo que acontece com esse desequilíbrio no dar e no receber. E em relação aos advogados, quando assumem um lugar de salvadores como pais do cliente, eles estão alimentando esse desequilíbrio, porque sai dessa relação de equilíbrio. Então, assumo o papel de pai e mãe dos clientes, numa postura de salvador. O cliente que está aqui, além de transferir para o advogado a responsabilidade de resolver a sua vida, muitas vezes não pagam os honorários. A relação de lei de equilíbrio na relação entre pais e filhos, o equilíbrio se mantém assim, tá? Na vertical, onde os pais dão e os filhos recebem. Nunca essa relação vai ser assim. E aí esses filhos, por gratidão, passam adiante o que receberam para a próxima geração, para os próprios filhos, tá? Agora também na relação de pais e filhos, quando esses filhos ou se encontram aqui, ou fazendo o papel de pai e mãe dos próprios pais, também geram desordens.
E como as informações do sistema familiar são acessadas e expressas nas formas corporais, sensoriais e emocionais pelos representantes. Como eu estava dizendo para vocês no início, e a Fá também comentou, que a gente fica não sabendo, querendo compreender o que acontece, quais são os fenômenos. Então, para mim, fez muito sentido e foi sempre muito importante estudar, saber, tentar compreender, tá? Porque existem conhecimentos de diversas ciências que são importantes para nos ajudar a compreender as constelações familiares, que são os campos mórficos, tá? Que é a memória informacional, de como nós acessamos as informações do sistema familiar. A física quântica, que traz o princípio da não localidade, é como podemos introduzir novas informações no sistema familiar, às vezes com falas, com intervenções, como aquela informação vai chegar e vai ter uma influência em todo o sistema, tá? A epigenética, que é a biologia genética, que traz como a herança genética, tá? Que essa informacional, ela é transmitida através das gerações, e a neurociência, com os neurônios espelhos, que é como as informações são refletidas pelos representantes. Depois vocês vão me falar, mas às vezes tem pessoas aqui que nunca participaram em um grupo de constelação, então as pessoas não ficam falando como é o comportamento de cada membro do seu sistema, escolhe aleatoriamente ali no grupo, e aqueles representantes entram em ressonância com essas informações do campo morfogenético e começam a expressar essas sensações, emoções corporais, comportamentos, e ali aparece na constelação as dinâmicas ocultas. Então, aqui falando também um pouquinho mais dos conhecimentos das ciências que são importantes para compreender, como a epigenética, a neurociência, a física quântica. Eu vou passar aqui depois, só para vocês saberem que tem esse material também. Se alguém depois tiver mais alguma dúvida, é só ir me perguntando. E os campos morfogenéticos, tá? Que essa teoria foi formulada pelo Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, onde ele postula que os campos morfogenéticos são campos não físicos e que carregam informações. Todos os seres, desde seu nível celular, estão expostos a esse campo. Então, aqui, eu fiz um organograma aqui, um cronograma aqui para vocês de como que é essa teoria dos campos, tá? Então, existe o quê? Uma memória familiar, tá? Que essa memória aqui familiar, através do hábito, vai ser formada essa memória familiar que fica o quê? Armazenada no campo morfogenético, tá? E aí, essa memória, ela é que vai determinar como as células vão se dispor, qual será o padrão de forma, de comportamentos, de tendências, e através da ressonância é como essa informação chega ali no sistema, tem as alterações também informacionais. Aqui é de uma forma colocando também os neurônios espelhos, como essa propagação da informação, a informação que está ali no campo, os neurônios espelhos, a percepção pelos representantes, aonde vai aparecer o quê? As causas ocultas, os emaranhamentos, e a partir daí é possível realizar um diagnóstico, ver quais são as leis que estão em ordem ou desordem. E aí é possível ao facilitador realizar a reorganização e equilíbrio desse sistema, propondo falas, frases de solução, alguns movimentos, e aí essa informação através da ressonância é propagada.
Olha lá, quando introduzimos novas informações, que são propostas de soluções melhores no sistema constelado, essa informação traz mudanças ao sistema familiar do cliente. Daí perguntar, mas todo mundo tem que estar participando? Não. Por quê? Devido à sua não localidade, a informação é capaz de se manifestar instantaneamente, imediatamente, se existe um atrator, e o atrator é o campo mórfico do campo familiar do cliente. Então, as áreas, né, onde tem as aplicações das constelações. No direito, com o direito sistêmico, principalmente conciliação e resolução de conflitos, as constelações familiares, que nas dinâmicas familiares, existem as constelações organizacionais realizadas nas empresas e a pedagogia sistêmica, que é no ambiente educacional. Hoje, nós vamos dar um foco no direito. E quais são os temas, né, que podem ser trabalhados, quais são as aplicações das constelações? Então, todos esses temas, desde doenças, relacionamentos, comportamentos indesejados, medos, bloqueios na vida, sintomas físicos, conflitos familiares, conflitos entre casais, processos de tomada de decisão, e também quando a pessoa se sente impedida de ter uma vida que flua com abundância e ter sucesso. No direito sistêmico, como nasceu, né, o direito sistêmico? Ele nasceu com a aplicação das ordens, que são as leis sistêmicas, do Hellinger, no direito. E o pioneiro na utilização das constelações foi o juiz de direito, Dr. Sam Stork, tá? Ele começou a aplicar na vara da família e sucessões, com audiências onde tinha questão de guarda, pensão, partilha, adoção e diversos conflitos familiares. Para Sam, o direito sistêmico propõe posturas sistêmicas como alternativa e contribuição às práticas consensuais de resolução de conflitos no sistema judiciário, para a promoção da reconciliação interna entre as partes integrantes do conflito, alcançando-se verdadeiramente a paz social e fortalecendo-se ainda mais a cultura conciliatória estimulada pelo legislador processual civil. O que o Sam observava? Que existe uma demanda enorme de processos e o sistema judiciário não dá conta de tanta demanda. E muitas vezes uma decisão judicial ali não eliminava o conflito, aquilo ainda poderia haver outras demandas, as partes não ficavam em paz. E com a aplicação das leis, né, utilizando aí o pensamento sistêmico, ele começou a observar um maior sucesso nos casos de acordo, de conciliações, e aquilo depois futuramente também evitava futuros litígios. Então, os objetivos do direito sistêmico é promover para os profissionais, tá, a consciência sobre as leis sistêmicas e as consequências das suas transgressões. Desenvolver posturas sistêmicas diante de um conflito, oferecer aos profissionais ferramentas para aplicação prática das leis, tá? Para manterem relacionamentos saudáveis e solucionarem conflitos. E restabelecer o diálogo entre as partes e projetar um relacionamento harmonioso para o futuro. E aí vocês vão me perguntar, olha, mas para atuar ali no direito sistêmico, só eu fazendo a constelação propriamente dita? Não, tem outras formas também que pode atuar e se inicia como? Com esse pensamento sistêmico, tá? Com esse olhar, com o conhecimento das leis. O advogado ou qualquer outro operador do direito pode fazer, às vezes, simples intervenções com falas, e aquilo já
refletido um grande resultado ali naquelas partes, no cliente. E as áreas no direito de família e das sucessões, vara da família, criminal, justiça restaurativa, essas que eu tenho conhecimento, mas parece que em todas as áreas já de alguma forma está sendo aplicado o direito sistêmico. E aí tem uma entrevista que acho que a Fá enviou o link para vocês, que é uma reportagem do Fantástico, foi exibida em 2017, falando da constelação no Poder Judiciário. Quem puder assistir, eu não vou passar hoje aqui, porque acho que demora uns 16 minutos, algo assim. Então, eu deixei aí para vocês, quem quiser conhecer um pouco mais. Como eu estava dizendo sobre as intervenções sistêmicas e a postura do profissional, pode ser desde falas sistêmicas ali nos atendimentos, como palestras, seminários, ou a constelação propriamente dita, ali individual com bonecos, ou a constelação em grupo. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de casos clínicos de constelação individual com bonecos que eu realizei nas instituições que eu trabalhava e que trabalho em algumas até hoje. Bom, mas agora eu quero propor para vocês um exercício sistêmico que vocês vão fazer individualmente. Só um minutinho que eu vou... Tudo bem aí, Fá? Tudo ótimo. Então, eu vou pedir para cada um de vocês pegar uma folha, um pedaço de papel, tá? Para representar a sua família de origem. Assim, como aqui nesse exemplo. Daí vocês vão fazer um círculo, algo bem simples, mas é importante que tenha o quê? Uma setinha, por quê? É para onde está direcionado. Então, quem vocês vão colocar aí no sistema? Vocês, como eu, aqui eu estou dando um exemplo, tá? Olha, eu sinto que no meu sistema familiar o meu pai está olhando para cá, porque tudo tem uma distância, um direcionamento e uma posição. Isso é muito importante para a gente realizar um diagnóstico, principalmente na constelação ali com os bonecos. E aí eu sinto que a minha mãe, ela está aqui, eles estão nessa distância, olhando para cá, e eu me encontro aqui, olhando para essa direção. Então, vou dar uns 2 minutinhos aí para vocês fazerem. Tá fazendo, Fá? Já fiz, Rafa. Já fiz. Bem simples, coloquei poucos elementos. Mas você estava falando aí, eu só estava rindo aqui. Por que, Fá? Porque parece peças de quebra-cabeça que as coisas fazem sentido. Inclusive, estou falando da advocacia aqui agora. A gente quer ser super-herói do cliente, tentar resolver e fala, caraca, velho, deixa eu botar o gorro aqui. Quero ir além do magistrado, quero ir além do desembargador, tem que dar o direito para o camarada. Claro que tecnicamente a gente faz o que tem que ser feito, mas é muito mais do que o técnico, é a emoção, é o sentimento, né? E quando eu disse do profissional, né, do direito, tem um fator também que eu não citei, mas que é muito importante, tá? O profissional, ele está promovendo o quê? O conflito ou a paz? Ele está sendo parte do conflito ou parte da solução? Então, aí vai depender muito do profissional, porque tem profissional que é bélico, ele tem um ânimo bélico e ele quer brigar. Ele não faz parte, mas ele está brigando com você. Eu acho que eu sou da bandeira da paz. Eu tento sempre fazer ponte integrativa entre as partes, né? Eu me sinto assim, me vejo dessa forma. Não acho que eu tenho esse ânimo bélico de ser parte do conflito, mas eu tenho muito de querer resolver a qualquer custo o problema, sabe? Precisa resolver. Eu sofro com isso.
Porque o que acontece? Como nós estamos falando de leis naturais, leis sistêmicas, tá? Quando um advogado ele promove um conflito, seja esse conflito porque eu vou ganhar mais honorários, porque ele também não conhece as leis sistêmicas, ou alguma dinâmica que existe aí, todo prejuízo que foi causado, ele leva isso para o seu próprio sistema familiar. Ele fica emaranhado com o sistema do cliente. E isso é muito sério. Porque ele fica emaranhado ali com aquele problema do cliente, entendeu? Misericórdia. Da mesma maneira que aquelas pessoas, sabe, que mudam o destino de uma família, então se o advogado mudou o destino de uma família de uma forma que aquilo foi negativo, tá? Ele também passa a pertencer a esse sistema do seu cliente. Gente, isso é muito forte. Eu fico aqui, coração acelerado. Eu vou dar um exemplo de um caso, tá? Onde estava tendo uma demanda judicial e de um lado existia uma advogada sistêmica, onde ela estava tentando conciliar, fazer um acordo ali para quê? Para que aquela demanda não ingressasse na justiça, certo? Uhum. E o cliente dela já tinha sofrido prejuízos, porque o outro tinha dado golpe, não respeitava a sociedade na empresa, era uma questão empresarial. E esse outro sócio que não reconhecia nem a existência desse sócio aqui, queria tirar tudo, deixar sem nada. E ele arrumou um advogado que tinha uma dinâmica de alimentar o conflito, porque ele disse para outra advogada, doutora, eu vivo de honorários, então fazer um acordo não é favorável. Sendo que o cliente dele já estava ganhando e já estava em uma dinâmica de tomar do outro, né? Uma dinâmica desleal. Então, tanto que esse cliente aqui, essa pessoa, causou de prejuízo para esse sistema, o advogado, conjuntamente, também está emaranhado e carregando para o seu próprio sistema familiar as consequências. Loucura. Eu faço o seguinte, é litígio, se eu consigo fazer acordo e eu verbalizo isso, eu cobro a metade do preço. Eu boto o litígio lá em cima, bem acima, e se eu consigo acordar entre as partes, mostrando os benefícios do acordo e tudo, a gente conseguir pensar, porque vai acontecer de uma via ou de outra, eu cobro a metade do preço, é justamente de alguma forma para fomentar, não é prejuízo. Mas se esse advogado ele tivesse um pouco da visão sistêmica, Justo. E não é só eu ter a visão, eu ter o conhecimento, eu preciso aplicar aquilo na prática, na minha vida. Sim. E por que eu estou propondo o exercício para vocês? Porque primeiro a transformação tem que ser em mim, para daí aquilo fazer parte, porque os ensinamentos de Bert é como assim, é além de uma técnica, de uma ferramenta, é uma filosofia de vida. Que eu vou aplicando aquilo na minha vida em todas as áreas. Ele teria facilitado um acordo, algo que fosse razoável e não ficado numa dinâmica de querer tirar mais do outro. Impressionante. Não sei os meninos aqui, eu quero ouvi-los, mas eu fico extasiada, porque eu vejo isso na prática. E é muito bacana quando o colega tem também esse ânimo de fazer ponte, de negociar, de conversar. E quando do outro lado você encontra um muro de resistência, aí você sofre mais, tudo é mais sofrível, né? Eu fico
maravilhada, Rafa. Posso mostrar agora? Acho que todo mundo já fez, né? Já, pode. Tá. E aí, pessoal, Então, pode? Já pode fazer o retorno? Bora que eu tô curiosa. pode. Gente, eu fico meio assim, ó, que daí eu tenho que tirar a janelinha aqui, porque senão eu não consigo enxergar aqui o que eu estou apresentando para vocês, ó. Então, vamos lá. Dinâmicas familiares, casos clínicos com bonecos, tá? Esses aqui são casos reais que eu realizei lá nas instituições. Aqui eu estou mostrando para vocês porque vocês mesmos vão avaliar o posicionamento que vocês fizeram. Aqui não é círculo, mas tem os bonequinhos, os elementos. Então, como é um funcionamento familiar saudável, tá? Eu não pedi para vocês posicionarem, ó, vocês e os pais. Então, aqui é um homem adulto e os pais. Observem a distância. Esse homem, ele não está coladinho nos pais, tem uma distância. Os pais estão lado a lado. Atrás, quem que vem aqui atrás? Família de origem paterna, família de origem materna. E o que é esse elemento? Futuro e passado. Então, é assim que a família, ó, ela vem das gerações mais antigas e vai prosseguindo aonde? Para o futuro. Por isso que os filhos são o futuro da família. Porque o amor da família vai passando de geração em geração. Agora, quando existem os emaranhamentos, imagina, isso aqui fica bagunçado, desorganizado, e aí que aparecem os problemas na forma de sintomas, tá? Então, avaliem o que vocês colocaram, como vocês estão em relação aos pais. E aqui, vocês vão perguntar, mas o que é esse bonequinho aqui menor, né? É o quê? Como é um adulto, tá? É o quê? O lado criança. Porque quando eu estou adulto, eu tenho a função materna e paterna internalizadas. Então, eu cuido da minha própria criança, das minhas necessidades, eu sigo para a vida, tenho uma relação saudável com dinheiro, com trabalho, relações amorosas. Ah, e se tem um parceiro, onde estaria a parceira ou parceiro? Aqui do lado, tá bom? E aí, pessoal? Para vocês? Como eu disse, esses casos que eu estou trazendo para vocês foram realizados no CAPS-AD, todos aqui na minha cidade de Matão, tá? Que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, onde eu faço o trabalho com famílias e também com os dependentes. No núcleo assistencial é do Mariane, num projeto também com famílias e adolescentes atendidos no programa de medida socioeducativa em meio aberto. Clínica da Dependência Química e no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Deixa eu trazer aqui para vocês um caso. Trouxe alguns para vocês observarem. Ó. Sempre o elemento aqui em amarelo é o cliente, aquele que está realizando a intervenção, tá? Então, aqui, pai e mãe. O que é esse elemento aqui? Representa sempre ou o conflito, tá? Ou o problema de comportamento, ou o vício. Então, observem daquilo que eu mostrei para vocês do que é o saudável, como esse vício representa um sintoma da desordem do sistema. Olha onde esse filho está. Ele fica entre os pais, preenchendo muitas vezes o vazio dessa relação. E aí esse filho não tem como ir para a vida, evoluir, passar para os ciclos. Então, ó, vou ter um problema de comportamento, vai ter uma doença, vai ter um vício, tá? Assim como aqui, ó, daqui eu estendi família de origem, tá? Para família, olha o padrão familiar aqui.
da geração dos pais, aqui ó, os avós paternos e os avós maternos. Avós paternos sempre em azul e avós maternos em vermelho, para observar o quê? Como o padrão se repete. Da mesma maneira que aqui, esse filho tem a função de unir o casal, tá? Então, esse filho que tem essa função, ele lá na frente, ele vai ter ou um problema, não dá certo com ninguém nos relacionamentos, casa separa, volta para casa dos pais, tem problema no trabalho, dependência financeira, doenças, problemas de comportamento, tá? Olha aqui, ó, o padrão. O pai também veio do quê? De um mesmo padrão, onde ele preenchia o vazio dos pais, da relação dos pais. E aqui, olha a mãe, a mesma dinâmica entre os pais. Então, é possível observar as consequências, né? E como os padrões vão passando de geração em geração, se repetindo. E a importância de nós termos consciência e assim adquirirmos autonomia, né? Capacidade de fazer reais escolhas. Ficou bem nítido esse, né? Ó, esse aqui é outro caso que também mostra a desordem familiar, tá? A mãe, o pai. Nesse caso aqui, o pai era excluído, tá? O pai era dependente de álcool e depois o filho repete, né? O mesmo modelo também, porque a mãe, por mais que morava junto, mas sabe quando a mãe é uma exclusão, onde mora junto, mas ela sempre está desqualificando aquele pai. Ah, porque o seu pai não presta, porque ele só bebe. Isso já é uma exclusão. E aí esse filho, para não excluir esse pai, ele também vai repetir o quê? O mesmo comportamento. Esse aqui foi realizado no CAPS-AD. E é aqui mostrando as dinâmicas aqui da família de origem, tanto da mãe quanto do pai, e como os emaranhamentos vão passando. E conforme um emaranhamento, uma desordem nas leis sistêmicas, vai passando de geração em geração, vai o que? Se agravando, acentuando. Aqui, esse pai, ele tinha problema com álcool, tá? Esse filho, ele tinha problema com álcool, usuário de crack, se tornou até morador de rua. Esse caso aqui é lá do núcleo de medida de liberdade assistida, tá? Foi muito marcante onde esse aqui era o adolescente que estava cumprindo a medida, e aqui esse elemento representava o quê? Também o problema de comportamento, também era usuário de drogas, os pais, os irmãos, e aqui, a vida e a morte. Esse adolescente, ele tinha uma dinâmica suicida, tá? Quem está no uso de drogas, né, ou de algum vício, que está também pondo a sua vida em risco de alguma forma, com carro, com esportes muito radicais sempre, está numa dinâmica suicida. E ele estava numa dinâmica suicida. Além do uso das drogas, ele se envolvia frequentemente em acidentes de carro. E aí, quando foi posicionado, esse elemento aqui, que estava excluído do sistema, foi um irmão, o primeiro irmão, que esses aqui acho que eram mais jovens, o primeiro irmão que morreu, faleceu, foi um aborto espontâneo que a mãe teve. Olha como todo o sistema está conectado, olhando para esse irmão. E daí, depois veio o filho adolescente que estava na medida. A mãe colocou o mesmo nome que daria para esse filho nesse. E esse jovem estava totalmente identificado com o irmão. E isso foi possível, eu fiz o atendimento lá com a família mesmo, pai, a mãe, estava o adolescente.
e como essa exclusão aqui, essa desordem, e esse filho vinha para compensar e reorganizar esse sistema de alguma forma. Aqui também é um outro caso lá do núcleo, onde é possível também verificar a desordem aqui no sistema, tá? O adolescente e a relação dos pais, a distância nessa relação, e como essas brigas também, essas ofensas que muitas vezes fazem para o outro, influencia na vida do filho. E eu vou fazer daqui a pouquinho um exercício com vocês, para vocês se conectarem com essa percepção. Esse aqui já é um caso do CAPS-AD, onde a mãe, ela participava também lá, que o grupo que eu realizo é tanto com os usuários quanto com os familiares, ela não autorizava o filho ir para a esfera do pai. Então, eu peguei algo aqui da fala do Bert Hellinger, que diz assim: alguém se torna viciado quando a mãe lhe disse: o que vem do seu pai não vale nada, tome só de mim. Então, a criança se vinga da mãe e toma tanta coisa dela que sofre prejuízo. O vício é, portanto, a vingança da criança contra sua mãe, pelo fato de tê-la impedido de tomar algo do pai. É comum nas famílias de dependentes químicos um pai emocionalmente distante e passivo ou até mesmo ausente, uma mãe simbiótica e um dependente químico preso em seu dilema de continuar ligado à família ou de se separar para construir outras relações. Bom, então vamos lá. Agora eu vou fazer com vocês uma vivência num formato de meditação. Pode ser? Pode ser. Já estou finalizando, viu, pessoal? Falei até aqui, ó, sem parar, um minuto. Estou nervosa aqui. Eu estou muito nervosa. Bora. Então, vamos lá. Tá aparecendo certinho aí para vocês? Tudo certo, Rafa? Então, agora, nós vamos imaginar uma audiência, tá? Nas ações de divórcio, alimentos, disputa pela guarda dos filhos, onde vocês, cada um de vocês, vai representar o filho desse casal, o filho ou a filha desse casal, tá? As partes frequentemente expressam sentimentos de mágoa, raiva, que na verdade está encobrindo a profunda dor da separação. Não conseguem conversar entre si e nem escondem dos filhos os comentários de crítica em relação ao ex-companheiro ou à ex-companheira. As partes podem ser convidadas a imaginar como os filhos se sentem ao ouvir frases de respeito entre os pais. Então, aqui é um modelo, gente, que eu estou fazendo com vocês, que eu não estou fazendo uma constelação propriamente dita, mas é algo que pode ser feito com as partes, através das falas, tá? Então, as partes podem ser convidadas a imaginar como os filhos se sentem ao ouvir frases de desrespeito entre os pais e os conflitos internos que são gerados nos filhos, como aqueles que eu já mencionei para vocês: dificuldades nos relacionamentos, dificuldade de concentração, aprendizagem na escola, envolvimentos com drogas, crimes, tá? Mas agora eu convido vocês a perceberem e sentirem como o filho desse casal. Então, primeiramente,
Eu peço que vocês fechem os olhos. Nós vamos iniciar com um exercício de senso-percepção, para vocês perceberem o seu corpo. Fechem os olhos, sintam os pés no chão e a maneira como o seu corpo faz contato com a cadeira. Perceba a sensação da roupa sobre a pele. Repare na sua respiração, nos batimentos cardíacos. Quais são as sensações no seu peito, no estômago e nos outros membros? Observe o seu queixo, o rosto e a cabeça. E repare se o seu corpo está confortável. A partir de agora, vocês vão perceber as alterações que irão ocorrer no seu corpo e as sensações que serão despertadas com as frases. Como você se sente quando seus pais dizem: seu pai não presta, não paga pensão? E nisso vocês visualizem os pais de vocês na frente de vocês, tá? E a mãe está dizendo assim: seu pai não presta, não paga pensão, ele não vale nada. E o seu pai rebate e diz o quê? Sua mãe é uma vagabunda, ela não educa vocês direito. Eu não quero ver vocês com aquele homem que ela anda saindo. Eu nunca deveria ter casado com ela. Foi o maior arrependimento da minha vida. Me envolver com uma mulher desse tipo, que agora só quer o meu dinheiro. Sintam como isso ressoa no corpo de vocês. Quais são as mudanças que acontecem? O que isso desperta em vocês? E agora vocês ainda olhando para os pais, mas agora as falas são outras. E a mãe começa a dizer: eu e seu pai temos problemas, mas isso não tem nada a ver com você. E o seu pai olha para você e diz: é isso mesmo que a sua mãe disse. Nós temos sim problemas, mas você não tem nada a ver com isso. Fique fora dos nossos problemas. Você é o nosso filho e nasceu do nosso amor. Eu e o seu pai sempre estaremos juntos com você, em você. E o seu pai, da mesma forma, olha e diz: eu e a sua mãe sempre estaremos juntos em você. Quando eu olho para você, eu vejo a sua mãe. E a sua mãe sorri e diz: e eu vejo o seu pai. Percebam como isso ressoa no corpo de vocês. E assim vocês sentem os pais atrás de vocês e vocês podendo virar. Sentindo a força dos pais chegando até vocês. Os pais unidos na alma.
e vocês se sentindo livres para caminhar para a vida de vocês. E assim, passo a passo, você consegue se afastar e carrega internamente os dois em você. E sente a força que chega e te impulsiona para ir para frente. Agora vocês podem abrir os olhos. E nós fizemos um movimento como uma meditação com as falas. E quando isso pode ser feito com o cliente, ali no processo, as partes, naturalmente, elas vão resistir às suas, elas vão reduzir as suas resistências ali, tá? E facilmente vão conseguir chegar a um acordo, ali vão se entender, principalmente quando os pais sentem como esse filho fica com o conflito entre eles. E dessa maneira nós podemos comprovar na prática a realidade dos ensinamentos do Bert Hellinger. E aqui, para a gente ir finalizando, eu trouxe, tem algumas obras, alguns livros, tá? Do Hellinger, depois eu posso passar para a Fabiana também, encaminhar para vocês. E muito obrigada, finalizo a minha apresentação, mas agora abro para as perguntas, para a interação de vocês, quero saber como que foi fazer o exercício sistêmico, depois a meditação, e fico à disposição para as perguntas. Rafa, eu não sei se eu sou apaixonada, mas eu fico extasiada, eu tô sem fala. Eu também fico extasiado, parece que eu tô flutuando, assim, sabe? Professora repensando, reflexiva, e, sabe? Recebendo ainda essa questão, sabe? E como se eu ficasse digerindo, e não sei, é estranho. Mas é muito bom. Gente, os alunos, ó, se vocês, todo mundo, quem quiser pode abrir as câmeras. Eu gosto de ver o pessoal. Vamos abrir as câmeras. Todo mundo. Vou dar aí geral depois. Vai o quê? Dá nota baixa para todo Fabiana, mundo. eu tô super descabelado, cara, sério, eu tô muito feio. Pode abrir descabelado, tá tudo certo. Peraí, então, vou só pra dar um oi mesmo, tá? Peraí, Que pronto. lindo que você tá. Ai, com esse cabelo, né? Tá tudo Tá lindo. certo. Mas, nossa, é emocionante a constelação, assim, né? Tipo, querendo ou não, eu penso que todos nós temos as nossas marcas deixadas por conflitos familiares e tal. Ai, lindo. Lindo. Fabiana, se eu desligar minha câmera, eu vou levar aí. Não, amor. Tô brincando. Ai, eu não quero ficar me expondo aqui, ó, sem camisa, descabelado. Fala sério, ninguém ligou essa câmera. Só eu. Só você. A Fabi ligou, a Fabiana Zen apareceu. A Emiliana Então, também. Boa noite, boa noite. então eu me Noite. despeço. Rafa, sinta-se super lisonjeada, viu? Alguém quer Eu não conheço, você tem que me apresentar, eu não conheço ninguém que está participando. O Fábio, quem está lá em cima é a Fabiana Zen. Ai, eu quero. Me apresenta ela, Fabiana. O Leandro é esse que falou que ele disse que está descabelado, não fui eu quem disse. A Emiliana apareceu ali agora há pouco, ela saiu. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Porque eu não quero tomar o tempo de vocês. Eu tenho perguntas, eu não tô nem aí.
Nossa, eu tô amando essa aula porque, tipo assim, minha família inteira já fez constelação. Eu fui o único que ainda não fez, acredita, Fabiana? E é engraçado que a Rafa, a gente não conversou de nenhuma audiência. Ela tem a vida maluca, corrida, eu também tenho. E ela falou, ela narrou bem uma audiência de família. Você já teve audiência de família, Rafa? Não tive em audiência de família, mas como eu sempre estou ali com as famílias, no CAPES, no CRES, né, em todos esses contextos, então eu já estou bem familiarizada com isso. Impressionante. É isso aí mesmo. E quando você trouxe a fala para ouvir a fala sobre o pai, pelo menos a mim doeu o estômago, uma porrada, assim, sabe? Uhum. Caramba, do minha mãe também. Não dá para admitir. Eu fiquei pensando isso numa criança que tem formação micro ainda, né? O pai Sim. falar da mãe ou vice-versa. Eu imagino como que isso reverbera de forma muito mais intensa. Muito. A Emiliana, acho que tinha uma pergunta. Cadê a Emiliana? O Rodolfo. Oi, eu quero. Tá me ouvindo, professora? Oi, Emiliana, tudo Oi, bem? tá me ouvindo? Tudo. Sim. Ah, sim. Ouvindo. Em primeiro lugar, Só você te apresentar, Emiliana, é uma aluna que já fez sucessões comigo e ela ficou sabendo desse encontro hoje, pediu para participar. E aí ela também é do CEUP, mas ela é do 10º semestre. Ela veio hoje só para participar aqui com a gente. Fica à vontade, Emiliana. Prazer. boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigada. Eu tenho um carinho muito grande à professora Fabi e muito obrigada também por essa excelente explanação, doutora Rafaela. Eu tive uma graça de fazer a minha monografia em abandono afetivo. Eu pude me aprofundar em responsabilidade civil, só que eu peguei o gancho da constelação familiar. E eu não sabia nada da constelação, então eu fui estudar a constelação. Eu me encantei com Hellinger e estudei bastante. Eu citei no meu trabalho a questão dos campos mórficos, o trabalho do juiz Sami, acho que é Samino, se eu não me engano. É Sami ou Sami, doutora Rafaela? Acho que é Sami, né, o nome Sami. dele? Ele é fantástico. Sami. Isso. E eu tenho uma amiga também que é da área jurídica e ela falou assim, Emiliana, tem oportunidade de pegar uns vídeos do YouTube da Adara Campos, que é uma profissional também da área do direito, que faz esse trabalho da constelação. Se eu não me engano, eu acho que é na Vara de Família do Núcleo Bandeirante, em Brasília, Distrito Federal, e também no TJ. E o mais interessante de tudo que você explicou, doutora Rafaela, que não sei se você vai concordar comigo, que o Hellinger fala da questão do amor. Aí tem uma parte lá, não sei qual, tem um livro dele que eu peguei como embasamento teórico, é o amor, não sei se é direito sistêmico, alguma coisa assim. E ele fala da questão da consciência suprema e dos padrões de consciência. E é muito interessante, e assim, e o que a doutora Dara também comentou, e eu reforcei isso no meu trabalho, que tem pessoas que pensam que a constelação familiar é uma, digamos assim, filosofia religiosa, alguma coisa assim, e não, é uma terapia. E o fato de você se colocar no lugar do outro não tem nada a ver com uma questão de, digamos assim, representação religiosa, digamos assim, não é isso. Na verdade, é você se colocar no lugar do outro para você entender também a cultura de outrem, porque como você bem salientou, doutora Rafaela, que muitas vezes aquele pai, e eu coloquei isso no meu trabalho, que provoca um espancamento, é difícil, mas é a realidade, provoca um espancamento, ou às vezes tem o hábito de reclamar demais, ou tem o hábito de sempre proferir palavras negativas, ou de falar palavrões, mas se a gente for ver a priori, o ambiente que ele viveu, qual foi a cultura dele, mas ele recebeu o amor da mãe, do pai, ele passou por alguma coisa negativa, e isso é realmente, assim, fenomenal. E o
o meritíssimo juiz de direito, doutor Sami, ele elenca muito isso nos vídeos, nos trabalhos, ele já ministrou também entrevistas na TV Justiça em Brasília, que você, quando tem um abandono afetivo, sofre abandono afetivo, e mesmo você, digamos assim, estancando isso, ou seja, eu me caso, eu me realizo profissionalmente, que mais? Eu tenho uma relação harmoniosa com os meus filhos, como a professora Fabi com os alunos dela, né? Ela não tem idade para ser mãe minha, não, mas ela é uma mãezona. Eu sou apaixonada por essa professora, eu sou suspeita, mora assim no meu coração, professora Fabi. Para mim, assim, uma das recordações que eu deixo assim, no CEUB, professora top 1000, professora Fabi, sabe? Então, assim, eu gosto muito dela, um carinho muito grande que eu tenho a professora Fabi, a forma dela conduzir a aula dela, né? Então, assim, doutora Rafaela, só que sempre vai ter ali uma lacuna. E teve um caso que a ministra Nancy Andrighi relatou, até de São Paulo, o nome dela é Luciana, se eu não me engano, e eu citei isso no meu trabalho, doutora Rafaela, que ela pediu essa indenização de danos morais e materiais, porque você tem um cuidado, mas e o afeto? O afeto também é importante. E ela conseguiu se realizar em todas as áreas, só que tinha aquela lacuna, doutora Rafaela, aquela lacuna do abandono do pai, que ficava, assim, impregnado no peito. Quando você, doutora Rafaela, pediu para nós fazermos o exercício, e quando você falou assim, doutora Rafaela, sinta agora os seus pais atrás de você, você se colocando no lugar daquele adolescente, né? Eu senti, assim, um alívio. Engraçado, eu senti um alívio dentro de mim. E quando as palavras, né? E quando você falou, né? Mas isso é real, né? Que a mãe falou para o pai, né? Seu pai não presta, e o pai fala, sua mãe é vagabunda. Isso aqui em mim ficou franzido, porque realmente é real. E isso é tão importante como, só para finalizar, que o doutor Sami cita no trabalho dele de forma extremamente inebriante, doutora Rafaela, é que tantos casos e casos foram sanados. E só para finalizar aqui, um exemplo que a própria doutora Dara Campos cita em uma das palestras que ela ministrou, não sei se foi no Sul, ela é muito conhecida, ela sempre é chamada pelos magistrados para ministrar palestras sobre isso. E ela citando um caso certo, que um pai, né, de família separou-se e foi ao escritório da advocacia. E aí ele falou assim, não quero nada para ela não, e tal, né? Aí a advogada, né, advogada sistêmica, doutora Rafaela, pegou um pedaço de papel e pediu para ele, o senhor pode para mim desenhar sua família? Aí tá. Aí ele desenhou a família no pedaço de papel, doutora Rafaela, e depois ela pegou uma caneta azul e vermelha e ela dividiu na metade, né? No caso, o boneco ali desenhado no papel, o marido e a esposa. E aí ela, doutora Rafaela, falou assim, ó, essa parte vermelha é o senhor, essa parte azul é a esposa. Aí só fazendo uma reiteração, ela desenhou os filhos. Isso mostra que tanto o senhor como ela estão nos filhos. Por mais que o seu relacionamento não tenha dado certo, mas a família se perpetua. Eu lembro que a doutora Fabiana falava muito isso, professora Fabi. A família continua. A família continua e tem que continuar. Porque a família não se acaba.
e tem que continuar. E como o Hellinger mesmo diz, o mais importante aí é o amor. Então, quando a gente vê o amor, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai entender muitos conflitos, a gente vai sanar muitas dificuldades que foram aí perpassadas, né? Que foram, digamos assim, sempre indo, né? De geração em geração. Então, assim, eu me encantei com a constelação. Aí tem um grande amigo meu que é aluno da Fabi, ele me falou, meu amigão Wilker, e ele que fez toda a revisão final do meu trabalho. Não, Wilker, olha aqui para mim para ver se está tudo ok, né? E ele é ótimo nesse ponto. E ele me falou assim, Emiliana, envie um e-mail para um zap para a professora Fabi para ver se você participa. E aí, na hora, a professora Fabi, não, pode participar e tal. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo fato, professora Fabi, ter me passado o link para eu poder participar, que eu não sou da turma, e muito obrigada também pela sua explanação inebriante, e parabéns pelo seu trabalho, doutora Rafaela, muito obrigada por me ouvir. Agora finalizei. Eu que agradeço, Emiliana, pela sua participação, pela sua colaboração aqui também, trazendo as suas experiências. Isso é muito enriquecedor para todos nós. E quando você disse a questão do amor, né, na família, que a importância dele ser passado adiante, né, de geração em geração. E com as desordens ocorre o que? A morte de família. Por quê? Porque aquele amor ficou ali, paralisado, invertido no fluxo, algo aconteceu. A morte de família, porque a próxima geração não tem mais descendentes, então a família morre. Por isso a importância de alimentar esse amor e dele ser passado como um rio, né, que continua fluindo e não fica algo parado. Mas muito obrigada. Eu que agradeço. Rafa, os alunos estão mais ávidos em querer saber mais de literatura. Eu te mandei um WhatsApp para depois você me mandar, eu repassar para eles. Eu não vou estender por conta do horário, eu só queria que você me explicasse, Rafa, o que é uma mãe simbiótica. Vai que eu sou uma mãe simbiótica, gente. Que medo agora, pelo amor de Deus. Primeira relação que todo ser humano tem é com a mãe, que já começa desde o momento da concepção, certo? E uma mãe traumatizada, ela não consegue, e todo mundo passou por traumas, ela não consegue fazer esse processo do quê? De separação. Onde o filho, bebezinho, tá lá, não está num processo de simbiose com a mãe, é natural, é bebezinho. Quando essa mãe está saudável, ela facilita o quê? Essa autonomia, essa separação do filho. Agora, uma mãe traumatizada, ela não consegue. Então, esse filho fica ali conectado com ela de uma forma, ou preenchendo o seu vazio, uma carência. E quando eu digo o filho ali numa relação simbiótica com a mãe, não é só na presença física. Esse filho cresce, mas como vocês puderam observar ali nos exemplos, às vezes é um adulto, às vezes a mãe já morreu, o pai já morreu, ou mora distante, mas ainda na alma permanece naquela relação simbiótica. Então, o indivíduo não desenvolve autonomia. E isso vai refletir de diversas formas na sua vida. Entendi. Entendeu? Obrigada. Pessoal, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, Rafa, já são 10h30. Eu queria agradecer infinitamente a todo mundo que pôde participar. Eu tenho certeza que gostaram muito. Já recebi aqui alguns WhatsApps elogiando e tudo. E acho que enriqueceu todo mundo, abriu aquela caixinha que nunca mais volta para o estado natural. Eu quero agradecer você, Rafa, profundamente. Muito obrigada pelo seu tempo, por dividir com a gente o que você estudou, o que você conhece. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo, todos os alunos que vieram. A minha irmã está escondida, tá? Vou dedar, não devia, mas eu vou. Ela está por aí.
Muito, muito obrigada, Rafa. Não tenho palavras. Amanhã a gente se encontra de novo em nova palestra. Amanhã é turma de Direito de Família. E, enfim, quero dar boa noite para todo mundo. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. E eu quero agradecer também a participação de todos. Muito obrigada. Me senti muito lisonjeada em poder estar aqui fazendo uma breve explanação, né? Porque é muita coisa. Sobre o direito sistêmico, e eu venho de outra área, mas o primeiro curso que eu iria fazer seria direito, e daí, por fim das dúvidas, acabei indo para a área de saúde, e é algo que me toca também, gosto muito, e fico muito feliz em poder contribuir com vocês de alguma forma. Excelente. Obrigada, Rafa. Obrigada mesmo. Gratidão. Gratidão. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Rafa. Fica por sua conta encerrar o meeting, está no seu comando aí. Obrigada, Emiliana, que veio participar com a gente. A minha irmã veio escondida também. Enfim, eu acho que não estou esquecendo de ninguém. Boa noite para todo mundo. Eu coloquei os livros aqui, tá? Nos comentários. Ah, deixa eu ver. Tá, Rafa, cadê, amor? Não apareceu? Não. No bate-papo? Ah, tá aqui. Eu vou pegar daqui, Rafa, e vou jogar lá no grupo do WhatsApp, tá? Tá bom. Porque eu acho que eles vão ter mais acesso lá. Porque agora que você fechar o link aí... Pronto. Passei para ele já. Como é boa a tecnologia, né? A gente fica rapidinho. Beijo, gente. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, obrigada. Eu já falo com você, Rafitas. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Até semana que vem. Daniel, Alejandro, um beijo. Com Deus. Boa noite, pessoal. Obrigada.